Estimados alunos do nono ano, neste vídeo faremos a demonstração do teorema da bissetriz interna, que é considerado uma consequência do teorema de Tales, que já vimos em vídeo anterior. O entendimento da demonstração de um teorema é sempre muito importante, pois nos proporciona uma compreensão melhor sobre o assunto em estudo. Antes, porém, vamos fazer uma breve revisão sobre ângulos no plano, mais especificamente sobre o paralelismo, tomando a construção de uma reta secante ou transversal a duas retas paralelas no plano. Temos aqui as paralelas RS, relembrando o conceito de retas paralelas em um plano, que são aquelas que não possuem ponto comum. Construímos a transversal T. Vejamos então os ângulos formados nessas condições. Ângulos 1 e 3, 2 e 4. Observemos nesta ilustração que na interseção da transversal com uma paralela específica, os ângulos pares e ímpares são congruentes entre si, pois são opostos pelo vértice. Opostos aos seus vértices. E mais uma curiosidade. Quando não são opostos pelo vértice, não são OPV, eles são suplementares. 1 e 4, vejam, a soma desses dois ângulos é sempre 180 graus. Sempre um par e um ímpar, nesse caso, não serão congruentes. Só seriam se fossem quatro ângulos retos, né? Que não é o caso aqui. Mas, de qualquer forma, continuariam sendo 180 graus, sendo suplementares, ou seja, a regra continua válida mesmo para ângulos retos. No cruzamento de T e S, as condições se repetem, pois a reta S é paralela à reta R. Vejamos agora os ângulos correspondentes. Lembrando que ângulos correspondentes estão localizados no mesmo lado da transversal, que é a esquerda de T, um dentro, o outro fora das paralelas. 1 e 5, 4 e 8, 2 e 6, sempre um fora e outro dentro, né? E do mesmo lado da transversal. Esses pares de ângulos correspondentes. Como propriedade, são congruentes entre si 2 a 2. E da mesma forma, na ilustração, aqui os ângulos pares e ímpares são congruentes entre si. E quando não são congruentes, como dissemos anteriormente, eles são suplementares.
Em seguida, temos os ângulos alternos internos, ou seja, alternados em relação à transversal e internos às paralelas. Como propriedade, são congruentes entre si 2 a 2. Vamos agora os ângulos alternos externos, ou seja, alternados em relação à transversal, externos às paralelas. Como propriedade, são congruentes entre si 2 a 2. A seguir, os ângulos colaterais internos. Ou seja, colaterais significa que estão do mesmo lado da transversal e internos às paralelas. Como propriedade, são suplementares, cuja soma é 180 graus. Por último, temos os ângulos colaterais externos. Do mesmo lado da transversal e, neste caso, externos às paralelas. Como propriedade, são suplementares 2 a 2. Feita essa revisão, passemos então à demonstração propriamente dita do teorema da bissetriz interna, cujo enunciado nos diz que a bissetriz de todo ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto desse ângulo em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Vamos então entender melhor este enunciado e a demonstração. Dado o triângulo ABC, vamos construir a bissetriz do ângulo A. Que é o segmento AS. Vamos então entender o enunciado do teorema. Ele nos assegura que, neste exemplo, a bissetriz AS irá dividir a base A, o BC, em dois segmentos proporcionais. O segmento SC proporcional ao lado B, adjacente, o segmento BS proporcional ao lado adjacente C. Então, é isso que o enunciado nos diz e é isso o que vamos demonstrar. Como sabemos, a bissetriz de um ângulo o divide em dois ângulos congruentes. Então, chamando a medida deste ângulo da esquerda de alfa, o da direita também terá o mesmo valor alfa, porque são ângulos de uma bissetriz.
Agora, construindo aqui por o vértice C, uma paralela a bissetriz-S, então, uma semirreta, paralela a bissetriz-S, determinamos o ponto de interseção D com a semirreta suporte do lado AB. Vejamos aqui. Notemos que o ângulo formado por essa interseção também tem medida alfa, pois é correspondente ao ângulo esquerdo da bissetriz, logo como vimos na nossa revisão, ângulos correspondentes são congruentes. Por outro lado, o ângulo DCA, também mede alfa, visto que ele é congruente ao lado direito, ou melhor, ao ângulo do lado direito da bissetriz, porque são alternos internos. Então, consequência disso, o triângulo DAC, de base DC, como os ângulos dessa base são congruentes, como já vimos lá no 7º, no 8º ano, logo ele é um triângulo isósceles de base CD. Portanto, o lado AD vai ser congruente ao lado AC. É importantíssimo aqui na nossa demonstração. Por quê? No triângulo CDB, podemos visualizar aqui a possibilidade da aplicação do teorema de Tales. Então, este segmento está para este, né? Aqui a paralela dividindo, aqui a bissetriz exatamente dividindo, assim como esse SC está para esse AD. Né? Então, mas esse ângulo, esse lado AD é congruente a B. Portanto, isso nos autoriza, né? Se esse lado é congruente a esse, nos autoriza a afirmar o quê? Chamando o segmento BS de X, ele está para C, assim como o segmento SC, que vamos chamar de Y, está para B. Mas como é congruente ao lado, logo, então, Y está para B. E é exatamente o que nos propusemos a demonstrar, né? Então, X está para C, assim como Y está para B. Né? E, voltando aqui ao enunciado, né? Está demonstrado que a base BC foi dividida em dois segmentos proporcionais. Os lados, eles são adjacentes. Y com B, X com C. Né? Como nos propusemos demonstrar. Então, era isso que queríamos demonstrar a vocês. Espero que todos tenham entendido. Como sempre digo, caso algum ponto não tenha ficado claro, retornem o vídeo até o local. Podem consultar
esse teorema tem no nosso livro didático também. Aqui a gente procurou minuciar mais, detalhar mais a demonstração, né? Mas, permanecendo alguma dúvida, postem a questão, postem essa dúvida lá no nosso fórum do ABA. No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.